Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E no programa de hoje recebemos o promotor de justiça, Carlos Romani. Vamos falar sobre Ministério Público, lei de abuso de autoridades, eleições, relação do Ministério Público com outro poder, com os outros poderes, enfim. Vamos falar de tudo aqui com o doutor Romani. Obrigado, doutor, pela presença. Quero começar falando com o senhor. Recentemente, o Ministério Público de Rio Preto, os promotores se reuniram com a Corregedoria para discutir pontos da lei de abuso de autoridade. Algumas decisões foram tomadas. Queria que o senhor falasse dessa reunião, os principais pontos da lei e o que mais incomoda o Ministério Público. Nós tivemos a reunião com a Corregedoria, inclusive a corregedora hoje é uma corregedora, ela é do meu concurso, entrou junto comigo no MP. E ela quis ter uma palavra com os promotores para que a gente, vamos assim dizer, afinasse a orquestra no sentido de se envolver com relação à lei do abuso de autoridade e com relação à participação nas redes, em especial nas participação nas redes sociais. Por quê? Porque nós vamos entrar num período eleitoral de muita discussão na rede social, em especial partidária, e ela não quer que os promotores de justiça se partidarizem, ou seja, que se enfronhem nessa questão partidária, em especial os promotores eleitorais, como eu sou aqui em São José do Rio Preto, um dos 4 promotores eleitorais. Por quê? Porque quando eu assumi a promotoria eleitoral, por exemplo, eu tive que renunciar a qualquer atividade política. Por sinal, como promotor de justiça, eu tenho que renunciar a qualquer atividade política, inclusive não posso ter filiação partidária. Porque se eu tiver filiação partidária nos últimos 5 anos, eu não posso ser promotor eleitoral. Não que se impeça um promotor de ter filiação partidária, mas se ele tiver filiação partidária, ele não pode ser promotor eleitoral. Entendeu? E também em relação às redes sociais, porque muitas vezes o promotor, como eu e como inúmeros colegas, temos rede social, WhatsApp, por exemplo, fechado, ou Facebook de grupo fechado de promotores, e muitos, às vezes, extrapolam ali, e aquilo é levado a público. Algum colega, inadvertidamente, certo, leva isso fora desses grupos, e isso acaba provocando problemas não só para o próprio colega junto à corregedoria, como também atinge a instituição, porque atingindo um membro realizando alguma atividade de forma errônea ou extrapolando das suas atividades, ele acaba atingindo a instituição. E isso que a corregedora tentou afinar esse discurso com os colegas daqui de São José do Rio Preto, e não só de São José do Rio Preto. Porque não existe problema em São José do Rio Preto, especificamente. Mas essa reunião, ela fez com todas as regionais, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Prudente, todos tiveram uma reunião com ela via webcam, né, via videoconferência, e que possibilitamos mais de 20 perguntas e trocamos ideia com a corregedoria, com a corregedora. Entendeu? Tudo isso para que os colegas não possam se dissociar das atividades relevantes do Ministério Público e trazer problemas não só para o colega, a nível de corregedoria, se tomar alguma suspensão, ser punido. Tem algum caso desse? Sim, existe colega que falou na rede social e levou 15 dias de suspensão. 15 dias de suspensão para um colega entra na ficha funcional dele, ele perde vários direitos na carreira, como licença-prêmio vai ser interrompida, entendeu? Isso, se houver uma repetição, já não é mais uma punição, mas é uma suspensão por prazo maior, entendeu? Então, nós tivemos casos, esses casos são de conhecimento dos colegas, e o que a corregedora quis trazer para nós olha, vocês são livres, né? Vocês são livres de se manifestarem e tudo mais, mas quando se extrapola esse livre pensamento, certo? Traz problema não só para o colega, mas para a instituição, porque depois temos que chamar, por exemplo, a nossa associação para fazer um ato de desagravo em favor do colega, o próprio Ministério Público faz um ato de desagravo em favor daquele colega, entendeu? E então a instituição tem que vir em defesa dele quando ele
certo? Tem, de uma certa forma, razão. Mas quando ele extrapola, não há como fazer a sua defesa. Doutor, o caso daquela denúncia do procurador Wellington Marques de Oliveira contra o jornalista, aquele jornalista do Intercept lá, o Glenn, que estava amparado com uma liminar que ele não poderia ser investigado, denunciado, uma liminar do STF, e mesmo assim houve a denúncia. O senhor acha que nesse caso pode caracterizar um abuso, ou o MP é livre para ter, no caso o MPF, o procurador tem essa prerrogativa de mesmo tendo uma liminar aí do ministro Gilmar Mendes fazer essa denúncia? Olha, para que a gente possa dar uma opinião com certeza, eu precisava verificar tudo que ele investigou e tudo que foi objeto dessa investigação. E que ponto se chegou a esta determinada pessoa, mesmo que ele não tenha sido indiciado ou sido ouvido. Isso no caso do hacker lá, né? Dos hackers, exatamente, né? Que ele divulgou as conversas de procuradores, então, do juiz. Para se fazer um juízo de valor desse caso, deveria ter uma análise mais completa. O fato de um colega do Ministério Público Federal, certo, experiente, ter colocado ali, acrescentado ali uma pessoa dentro dessa denúncia, certo? É lógico, a denúncia foi oferecida, vai ser recebida ou não pelo Poder Judiciário, que é, lá, no caso, o Tribunal Regional Federal, certo? Parece-me que houve a rejeição da denúncia. Então, mas o quê? Quando você denuncia alguém, é que você teve um indício suficiente de autoria e materialidade de qualquer crime que seja e se submete isso ao Poder Judiciário. É lógico, o Poder Judiciário é totalmente independente. Ele analisa e, se ele rejeitar a denúncia, cabe então um recurso desse procurador ao próprio TRF, certo? Objetivando a comprovar que aquela decisão que rejeitou aquela denúncia foi infundada. Então, portanto, seria uma questão muito mais de análise de todo o contexto do que ele investigou para a gente fazer ter uma opinião formada se ele agiu ou não. Com relação à continuação da sua pergunta, ele incidiria na lei de abuso de autoridade? Ora, a lei de abuso de autoridade é muito clara. Ela traz no seu artigo 1º uma situação totalmente que inexistia no passado. Para que seja provado o abuso, aliás, para que seja constatado o abuso de autoridade, né? O agente público, no caso um promotor, um juiz, um delegado, um procurador, certo? Eles têm que agir com total má-fé. Total má-fé, está agindo com dolo de prejudicar alguém. Então, o que esse Wellington teria que ser comprovado contra ele para ver se ele agiu com abuso de autoridade de acordo com a nova lei, é que se ele agiu dolosamente, incluindo um que não era investigado dentro dessa denúncia, se ele agiu com dolo, com um evidente interesse em prejudicar essa pessoa do Intercept. A lei de abuso de autoridade, ela tem no seu artigo 1º, certo, que se comprovar isso para qualquer dos seus crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Legal. Doutor, algum outro ponto da lei preocupa, sim, o Ministério Público em si? Parece que a questão de uma denúncia ser rejeitada, como é o caso, pode ser denunciado por abuso. Questão de investigações que não terminam nunca, inquéritos prorrogados, que às vezes a gente sabe que o inquérito é longo, demora e uma prorrogação indefinida pode cair aí na... O que a gente tem feito nos nossos grupos de estudo, inclusive envolvendo a própria corregedoria, envolvendo a Escola Superior do Ministério Público, envolvendo os grupos de estudos que a gente tem, um regional aqui em São José do Rio Preto, formado por nós, colegas daqui, estamos estudando nos últimos 5, 6 meses, exatamente a questão de, se você oferece uma denúncia totalmente fundamentada, você não incide na lei de improbidade administrativa. Desculpa, na lei de abuso de autoridade. Mesmo que ela seja eventualmente rejeitada. O que deve, todos os nossos atos sempre foram e agora serão ainda mais fundamentados. Então, toda vez que você fundamenta o ato e você fundamenta de acordo com a lei ou a própria jurisprudência dominante, certo? Você o quê? Você não incide na lei de responsabilidade.
não incide de abuso de autoridade. Você não incide nela. Por quê? Porque você, pelo artigo 1º, tem que ter uma conduta dolosa, uma conduta de má fé. E eu duvido, salvo raras exceções, certo, que exista um promotor que venha incidir nessa lei agindo com má fé ou com dolo contra alguém. Eu creio, é lógico, todas as regras têm as suas exceções, mas eu creio que é muito difícil isso vir a acontecer. Mas não nego que possa vir a acontecer em determinadas circunstâncias especiais. Por isso que essa lei, na verdade, ela foi mais favorável ao Ministério Público do que a lei anterior de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, ela era, de uma certa forma, pior em relação às punições e à gravidade das lesões, certo? Hoje se diminuiu a gravidade das lesões e não há tanta incidência como havia na lei anterior. A lei anterior, de muitos anos atrás, era 65, né? Era muito fechada. Foi na época que o Brasil ainda estava naquela questão da ditadura e tudo mais, certo? Maravilha. Questão de relacionamento com a imprensa, muda alguma coisa de divulgação de investigações, da relacionamento? O senhor está aqui dando entrevista, mas não está expondo ninguém, não está divulgando investigação, nem informação considerada sigilosa. Algumas polícias civis, por exemplo, no caso do Ceará, os delegados já não estão mais exibindo, sabe, quando prende algema e exibe o cara ali para as redes de TV. Tem uma portaria lá que isso está proibido. Mas isso não só na portaria. Isso está previsto na própria lei, entendeu? Para se evitar esse tipo de exposição. Que eu acho, eu como promotor de justiça, entendo que isso deve ser prevalente, não só na Polícia do Ceará, como na Polícia de São Paulo. E nossas reuniões, inclusive, têm a participação dos delegados, porque muitas desses artigos da lei de abuso de autoridade atingem diretamente a função do delegado de polícia. Então, portanto, nós que trabalhamos juntos, que lutamos junto contra a criminalidade organizada, entendeu? Também temos que ajudar os delegados, como os delegados também têm os grupos de estudos deles, e discute as questões para que eles possam também se proteger de certas condutas que possam vir a incidir na lei de abuso de autoridade. Então, a gente também, né, faz recomendações, pede para que conversa com o seccional, conversa com o regional, vamos adequar nossas condutas para que a gente aqui em São José do Rio Preto não seja um local onde todo mundo venha noticiar que os promotores, os delegados abusam do poder, abusam do seu poder de autoridade. Inclusive, hoje, carteirada de promotor, carteirada de delegado, é abuso de autoridade. Entendeu? E no passado, não muito distante, eu vejo colegas aí que carteiram, entendeu? Então, às vezes, inadvertidamente, às vezes para uma conduta boba, entendeu? Então isso hoje, tanto é que a própria corregedora falou, gente, olha, pelo amor de Deus, não existe mais, vocês não pode, promotor de justiça não tem que carteirar em lugar nenhum, entendeu? Inclusive até, hoje a nossa carteira está aqui no computador, tá no celular. Hoje a minha carteira é digital, igual CNH, hoje é digital. Eu pego meu celular, abro, ela vale como se fosse uma CNH digital, minha carteira vale em todo o Brasil, entendeu? E a gente evita muito carteira, porque se um dia você se surpreender com a bandidagem organizada, né, e eles souberem que você é promotor, né, de justiça, você entendeu? Muito possivelmente a gente sofrerá as consequências. Nessa portaria do Ceará também proibido até aquele, pega uma pizza lá, vai na pizzaria, promotor, policial, né? Polícia costuma pegar... Sim. Também está proibido desconto, pedir desconto. Sim, tudo isso. E essa lei, na verdade, veio trazer uma transparência para a atividade, não só policial, mas também dos juízes, também dos promotores, de todos os agentes públicos. A gente tem que agir com transparência e agir de acordo com a lei. Eu costumo dizer que quem não abusa, não incide na lei de abuso de autoridade. Graças a Deus, vou fazer agora, em março, 33 anos de carreira, certo? Eu tenho a minha concepção pessoal, não sei se isso recebi dos meus pais, da educação que eu tive, estudei no
Monsenhor Gonçalves, certo? Estudei só em escola pública, estudei no Cardeal Leme, só em escolas públicas, certo? Não estudei em escolas particulares na minha vida. Então, eu acho que, vamos assim dizer, a educação que eu tive dos meus pais, eu não tenho esse perfil de abusar, entendeu? De agir com abuso. Então, portanto, em relação especificamente à sua pergunta, como vai ser o relacionamento nosso com o jornalismo de uma forma geral? Não só esse jornalismo, como escrito, falado e tudo mais. O que a gente não pode fazer, lógico, é revelar as investigações. Primeiro, aquelas que estão em sigilo, claro. Essas têm que manter o sigilo, esse sigilo é da lei. Se eu revelar o sigilo, certo, eu incido na lei de abuso de autoridade. Mas se existem casos que podem ser revelados, desde que não sejam revelados de forma a expor essa pessoa, né, quando está no início de uma investigação, já colocá-la como no final da investigação praticamente condenada, né? certo? O que vai noticiar o jornal? O que vai noticiar o jornalista? O que vai interpretar o jornalista? Que aquela pessoa já está condenada. Eu estou no início de uma investigação, isso nunca poderia acontecer. Então eu tenho que ser clara com relação ao jornalista para dizer, olha, eu estou no início da investigação. Existe uma possibilidade que vai ser confirmada com outras provas, entendeu? Legal. Além de manifestação político-partidária, de preferências, algum outro tipo de manifestação entraria aí? Questão de costumes, vamos dizer, uso de droga, aborto, liberação de maconha, enfim, essas questões que estão muito em voga, homossexualismo, está muito em discussão hoje nesse Brasil polarizado? Olha, o que a própria corregedora nos pede é o seguinte, é que a gente seja comedido nesses temas. Comedido, que eu digo o seguinte, que você não adote uma posição não partidária, mas sim uma posição de determinado grupo, radical, em detrimento, né? de outro grupo, né? Não tenta. Por quê? Porque, queira ou não, o promotor, o juiz, aquele que está lidando com o público, ele é um formador de opinião. Ele é um formador de opinião, queira ou não, ele é, por bem ou por mal, mas ele será um formador de opinião. Então, portanto, você tem uma visão de um promotor, às vezes você dá uma manifestação radical, por exemplo, a favor do aborto, e aquela pessoa vai ter uma concepção, não, aí ele está certo, mas às vezes ele, na concepção dele, falando, né? Então o que a gente tem que ser nesse sentido é comedido. Vamos discutir essa questão? Vamos, mas vamos discutir dentro da esfera legal, ou seja, se o Congresso Nacional quer mudar a lei do aborto, vamos lá os promotores de justiça e vão aqueles que são favoráveis e aqueles que são contra, e vão expor publicamente, mas numa discussão, adequado, né? Exatamente, numa discussão onde a gente pode convencer ou não os legisladores de aprovar ou não uma lei, ou revogarem ou não uma lei. Aí sim, a nossa atividade aí é uma atividade institucional, certo? Como a gente sempre faz, nota técnica. Então vamos mudar a lei de abuso de autoridade. Vamos fazer uma nota técnica dizendo, ó, muitos artigos aqui que estão sendo mandados, certo? São prejudiciais, não à carreira do Ministério Público, mas estão em desacordo com outras leis, entendeu? Vai diminuir a pena de uma outra lei, por exemplo. Então, o que a gente leva é uma nota técnica, só que a nota técnica é por escrito, feito com fundamentos jurídicos e tudo mais. Muitas vezes, eles pedem para a gente, lá no Congresso, olha, vamos fazer uma audiência pública, então você vai falar sobre a sua nota técnica. Então, nesse sentido, a intervenção do Ministério Público é muito mais institucional do que você, entre aspas, ficar batendo boca com grupos em Facebook, Instagram. Que não leva a nada, né? Você está entendendo? Legal. Doutor, a gente teve a abertura do ano do Judiciário aí, o STF, abrindo o ano do Judiciário, e nas próximas semanas, próximos meses, vamos ter o julgamento de vários casos aí envolvendo toda a sociedade. Questão do juiz de garantias, aprovado recentemente pelo Congresso e suspenso por uma liminar. A questão se o Estado é obrigado a fornecer gratuitamente remédios de alto custo. Aquela ação envolvendo réus delatores e réus delatados que pode anular boa parte das condenações da Lava Jato. Queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa do senhor sobre esses julgamentos e como que o senhor vê hoje a relação do Supremo com o Congresso, com o próprio Executivo. A gente andou tendo aí alguns embates, né, algumas manifestações
tanto de um lado contra o outro, aí, um atacando o outro. Como é que o senhor tem visto esse Brasil de hoje? A primeira informação, pelo menos que eu obtive hoje, né, é que o Toffoli, o ministro do Supremo, o presidente do ministro do Supremo, ele já colocou para comecinho do mês que vem, né, de março, as discussões mais sérias desse rol que você colocou, em razão do Celso, né, o decano, se não me engano, o Celso de Mello, Celso de se Mello, aposenta, né? Não, ele sofreu uma cirurgia de quadril, acho que colocou prótese no quadril, né, e está se convalescente ainda, possivelmente retorne até final de fevereiro, ou logo depois do Carnaval, ele retorna às discussões lá no Supremo. Então, como esses temas são relevantes, esses temas trazem grandes discussões, o próprio Toffoli decidiu prorrogar um pouco as discussões a respeito deles para o próximo mês, para possibilitar ter os 11 ministros discutindo, entendeu? Às vezes 10 ministros vai dar empate, né? É ruim para o próprio Supremo. Em relação a esses temas, eu acho o mais relevante deles aí seria, hoje, a questão dos medicamentos de alto custo. O Brasil sofre muito com relação a isso. É uma discussão que eu já venho arrastando isso há 15, 20 anos, entendeu? Isso precisa ser regulamentado, isso precisa ser estabelecido, porque às vezes um medicamento de alto custo custa R$1 milhão para você tratar uma pessoa, não que você deixe de tratar aquela pessoa, mas existe a possibilidade daquela pessoa se curar. Mas é R$1 milhão, e às vezes com R$1 milhão de medicamento de alto custo, você pode atender 300, 200 pessoas, entendeu? Então, nós precisamos, e além do mais tem a questão da Anvisa, que não autoriza determinado tipo de medicamento, que não tem aprovação no Brasil, tem uma questão dos médicos que querem, vamos dizer, dar medicamentos de última geração, né? Não, de última geração, você está entendendo? Que ainda no Brasil não foram totalmente, não se esgotou a possibilidade de prejudicar ou ter efeitos colaterais aqui no Brasil, porque todo medicamento que vem do exterior para cá tem que passar por não só um controle de qualidade, mas sim fazerem testes com os brasileiros. E depois de determinado desses testes é que ele será autorizado a sua importação. Muitos o que? Vêm e exigem um medicamento antes, o judiciário dá, certo? E os efeitos colaterais em relação à população brasileira que não foram estudados. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que, se deferindo esses medicamentos, o que está acontecendo? O laboratório não tá fazendo os estudos no Brasil, está saindo de graça para ele, entendeu? Porque os estudos no Brasil custam dinheiro para o laboratório. E se os médicos prescrevem, o judiciário dá, o que acontece? Aqueles que estão tomando aquele medicamento, ao invés de estarem num laboratório sendo pesquisados, certo? Estão tomando e a gente não sabe quais consequências terão de efeitos colaterais. Então, é uma discussão muito complicada que o Supremo precisa decidir, porque trata-se da saúde do brasileiro, trata-se da saúde da comunidade. Mas, por outro lado, o orçamento e o dinheiro do Estado é finito. O dinheiro não é infinito. E nós temos um monte para atender, um monte. Nós não temos um monte para atender poucos. Então, nós precisamos adequar, o Supremo precisa adequar essa situação, certo? Para que a gente tenha uma estabilização jurídica que atenda às necessidades, mas também não leve à bancarrota o Estado, né, todo orçamento direcionado a poucos, quando muitos necessitam. E até decidir quem é o ente que deve fornecer, se é município, se é Estado, se eventualmente é a União. Sim. E a indústria da multa, queria que da multa, a indústria das ações, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Recentemente eu vi um caso de um advogado conhecido aqui de Rio Preto que entra com essas ações, que perdeu contra a prefeitura, entrou contra o Estado e aí foi condenado por litigância de má-fé. Então, são situações que, às vezes, são resolvidas se fosse feito o pedido administrativo. Então, o que acontece? Não estou dizendo especificamente dessa pessoa que você mencionou. O que acontece? Se você for e pedir o medicamento, quer seja de alto custo ou não, o município ou para o Estado, né, você pode pedi-lo administrativamente. E existe uma certa demora para ser atendido? Não de meses, às vezes de 10, 15 dias,
certo? Aí o que acontece? Só que a pessoa, às vezes, o advogado vem e intervém nessa situação e não deixa a pessoa ir lá. E fala, ó, você vai perder o tempo ir lá, eles vão negar, vamos entrar com a ação judicial e já resolve isso. Mas a intenção dele não é a saúde daquela pessoa, é a saúde financeira dele, certo? Porque se ele vencer, ele vai receber os honorários. Então precisamos separar o joio do trigo. Eu quero dizer que não são todos que fazem isso. Certo? Precisamos separar o joio do trigo. Existem aqueles que realmente estão na defesa daquelas pessoas necessitadas e propõem as ações. Mas muitos, certo, se beneficiam dessa situação, né, e entram com as ações, quando às vezes nem necessidade tem, né? Às vezes está disponível lá. O que acontece muito em relação ao Estado, ao município, é que não há como se fazer estoque de medicamentos, certo? Porque os medicamentos vencem. E, às vezes, a pessoa terminou um tratamento, sobra medicamento lá. E outra pessoa não vai buscar em 3 meses, quando vence aquele medicamento, certo? E tem que ser jogado fora, porque tem um prazo de validade. Então, eu não posso comprar, por exemplo, o município ou o Estado, ele tem que se precaver em relação às suas compras. Ele tem que saber o que ele vai utilizar em determinado período para não vencer. Então, e tem outra circunstância também, a questão dos laboratórios. Porque os laboratórios, às vezes, não fornecem, porque é mais fácil fornecer para as farmácias, que o lucro é maior, do que fornecer para o Estado, que tem que dar um desconto de 25%. Então, também tem essa situação, existem essas situações também, nesse meio tempo todo, que provocam essa judicialização da saúde, que é muito ruim. É muito ruim para o Estado, é muito ruim para o município, é muito ruim para a União. Mas por quê? Porque atende poucos e deixa de atender todos. Entendeu? Se a gente tivesse uma menor judicialização, a gente poderia, em certa forma, atender não só esses que vão a juízo, certo? Mas atender também, eles se juntarem aos outros e atender uma quantidade maior de pessoas. Tá certo, doutor. Vamos mudar de assunto, então, falar um pouquinho de eleições 2020. Esse ano vamos ter eleições aí para prefeito e vereadores, né, em todos os municípios brasileiros. Em Rio Preto, o senhor é um dos promotores eleitorais. Queria que o senhor falasse como é que está o preparativo do Ministério Público para essas eleições, que área que o senhor vai atuar e o que tem de novidades, né, que a gente teve a reforma eleitoral, questão das coligações proibidas, financiamento privado proibido, mais alguma mudança importante, doutor? Olha, nós ainda, o TSE já abaixou todas as resoluções, né, já existe todo o firmamento já realizado em relação às condutas que vão ocorrer, né, até as eleições e depois das eleições também. E aqui em Rio Preto somos 4 promotores eleitorais e a deliberação de cada área especificamente em relação a essas eleições será ainda determinada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, né? E o que a gente pode dizer é que nós temos já um arcabouço de resoluções com as deliberações que devem ser tomadas por nós, né? Os promotores de justiça eleitorais agora, a partir desse mês, já que nós passamos já o recesso, muitos colegas estavam de férias em janeiro, todos agora retornando em fevereiro, né? Mesmo antes do carnaval, possivelmente a gente já começa a ter uma interação, umas reuniões, discussões a respeito da atuação do núcleo de promotores eleitorais, que na verdade são 30 promotores em Rio Preto, só 4 são eleitorais, na verdade. Então, a gente começa a se reunir com a Procuradoria Regional Eleitoral, começa a ter discussões internas de atividades e atuações, né? E creio eu que nós teremos todos os elementos possíveis na nossa mão para poder ter uma atuação para que haja uma lisura em relação à eleição e à isonomia de tratamento em relação aos candidatos, né? Então, a gente não sabe ainda hoje, começo de fevereiro, se eu vou atuar, por exemplo, na propaganda eleitoral. Na penúltima, salvo engano, eleição de Rio Preto, eu atuei na propaganda eleitoral. Era uma loucura, né? Na eleição para prefeito. Eu tinha que ficar vendo o programa da noite,
né, para saber porque entrava com recurso de madrugada. O promotor eleitoral tem que trabalhar 24 horas por dia, né, para ver se havia direito de defesa, aliás, direito de resposta ou não no dia seguinte. Né? Direito de resposta tinha que ser imediatamente. Rápido, então você teria né? que avaliar. Então os candidatos traziam o DVD, o pendrive com o programa e reclamavam do candidato opositor. Então o que acontece? Eu nem esperava, colocava no meu computador, porque eu já tinha visto o programa na noite anterior, então já tinha feito a minha avaliação. Então não sei se todos os colegas vão atuar dessa forma. Se eu for um promotor e for atuar na propaganda eleitoral, eu vou agir dessa forma, porque eu sei que eu vou sofrer, certo? Mas eu também vou ter tempo para pensar, certo? Se aquele direito de resposta vai existir ou não. E teremos também os registros de candidatura, teremos... As 4 áreas é propaganda, registro, prestação de contas. Contas, que é depois, né? Que é depois. Certo? Mas a principal mesmo é o registro de candidatura, que quer dizer, vamos ter as convenções, né? Sim, sim. Aí vai ter que avaliar as convenções, a regularidade das convenções, a impugnação de candidaturas, a impugnação de candidaturas... Ficha limpa está valendo, né? Condenação em segunda instância. Aí vão ter as impugnações, com certeza aqui em Rio Preto teremos impugnações, já que é público notório, não eu que estou dizendo isso, que possivelmente um determinado candidato que queira se habilitar, né, será impugnado. Então vamos avaliar a sua impugnação, vai haver recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, etc. e tal. Mas também, como vamos ter inúmeros candidatos a vereadores, né, também teremos que avaliar toda essa questão. O MP analisa candidato por candidato ou ele só age se provocado por alguém analisa que impugnou? todas as que pediu a impugnação. Todos os registros de candidatura são avaliados, né? É feito um levantamento da vida pregressa, é feito um levantamento certidões, né? O candidato tem que juntar. Então, todas, uma por uma, são avaliadas por nós, uma por uma. Aí, quando há uma impugnação, então aí a gente separa essa aqui e vamos analisar essa impugnação, se tem justificativa legal ou não, né? Se enquadra dentro da lei de inelegibilidade, certo? Então, todas as impugnações são avaliadas por nós. E, às vezes, nós impugnamos. Sim. Não vem nenhuma impugnação de partido ou de outro candidato. Está faltando uma certidão ou uma certidão positiva ali. Aí, depois, se tiver alguma impugnação que for para o tribunal, a gente tem que manifestar se o impugnante tem razão ou não, certo, com relação àquela candidatura, verificar o amplo direito de defesa, né, do candidato que está sendo impugnado, né, e avaliar essa questão da ficha limpa, avaliar essa questão da inelegibilidade envolvendo condenação em segundo grau. Tudo isso, com certeza, caberá, talvez não só um colega, né, diante da quantidade. Talvez um ou dois que serão designados pela Procuradoria Regional Eleitoral. Doutor, a questão da proibição de financiamento privado, financiamento exclusivamente público, o senhor acha que isso favorece Caixa 2, pessoa pegando dinheiro não declarado, por baixo do pano? Olha, hoje o sistema ele está totalmente informatizado. Eu recebi agora, no ano passado, informações de eleitores de São José do Rio Preto, onde eu atuo, né, que fizeram uma doação acima do limite que ele tinha, de capacidade dele de doar, certo? Então, o que vai acontecer? Com certeza, hoje, o cruzamento de informações, às vezes a pessoa fala para o determinado candidato, você doa R$5.000, só que eu não vou te dar recibo, então, você está entendendo? Por baixo do pano e tudo mais. Só que aquela pessoa, certo? Vai o quê? Não sabe que existe, voltou agora o COAF e tudo mais, não sabe que existem as informações bancárias que são cruzadas, né? E vem tudo lá para a gente. E aí a pessoa vai ser punida, tem que pagar uma multa, e olha lá se não ficar aquele candidato inelegível. A gente teve um caso conhecido que o vereador se elegeu e acabou impugnado por ter feito uma doação acima do que ele poderia pelo Então posso confessar para você? Sim. Posso confessar para você? Foi comigo. Foi com o senhor, né? Foi comigo. Que é o list, né? O list. Sabe, então, ele fez uma doação acima da capacidade dele quando ele era diretor daqui da EMURB. Da EMURB. Entendeu? Então ficou constatado. Ele
Ele foi eleito, quer Foi dizer, eleito, ele seria eleito. e recorreu até o TSE e ele não conseguiu derrubar, entendeu? Porque estava devidamente comprovado. E isso, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha toda essa informatização e todo esse contexto informativo... Foi 2008, se eu não me engano, né? Que a gente tem hoje. Hoje, você está entendendo? A pessoa fala assim, 2012. eu vou doar e não vou ter problema. Você está entendendo? Engano. Em algum momento pode cair na rede aí, né? Sim, cai. Eu não recebi uma ou duas, não. Eu recebi uma lista lá com mais de 100 nomes de riopretenses, certo? Só que eu não posso revelá-los. Porque daqueles 100 nomes, um ou dois só, né, vamos dizer, agiram ilegalmente. Tá? E foram punidos por isso. Mas, então, em grau de recurso, tanto é que eu não posso revelar agora. Mas, dos 100 e poucos que lá remanesceram, certo? Estavam enquadrados dentro da capacidade de que... Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa desempregada. Nos 3 últimos anos não tenho rendimento nenhum. Como que eu vou doar 5 mil para um candidato? Pô, não declara nenhuma receita. Você não tem conta em banco, você não tem nada. Como você deu 5 mil para alguém? Não, você pode dar os 5 mil para quem você quiser. Sim. Não, mas não dá para o candidato. Você está entendendo? Por quê? Você aí o candidato vem e fala, mas eu não sabia que ele estava desempregado, ele me deu 5 mil, certo? Mas o candidato também tem. Também responde. Também tem. Por quê? Porque a pessoa... Eu, por exemplo, fui comprar um imóvel financiado inicialmente para minha filha, já está até quitado, certo? Como promotor de justiça, cheguei lá e tive que assinar uma declaração desse tamanho que o dinheiro era lícito. O dinheiro era lícito. Eu tive que declarar, senão eu não assinava o contrato e ela não ia ter o apartamento. Então, olha, se você alguém te dá 5 mil, você vê que a pessoa não tem condições... Não tem jeito. Doutor, quero saber se o senhor pode falar, fazer uma análise do cenário político de Rio Preto, como é que o senhor analisa isso, o senhor que acompanha tantos anos a política. Edinho deve ser candidato à reeleição, obviamente, Valdomiro tem se falado que vem. Como é que o senhor analisa aí esse cenário político de Rio Preto, se o senhor puder falar, claro. Como os próprios políticos dizem, né? Até agora foi um ano administrativo. Agora a gente vai entrar no ano eleitoral. E para isso, existem muitas composições políticas. Ainda existe uma composição política por trás disso. Não envolve só São José do Rio Preto, todo mundo sabe disso. Envolve o vice-governador, o governador, os partidos que estão ou não aí se aliando, ou não estão se aliando. Existem candidatos de outras localidades que estão transferindo domicílio eleitoral para Rio Preto, com uma previsão ou não, atual ou futura, entendeu? Então eu creio que ainda depende muito desses acertos políticos, né? E de uma análise que todo o partido, não é eu que inventei isso, todo partido faz, né? De uma análise, uma pesquisa da possibilidade de determinado candidato ou não ingressar no pleito eleitoral ou disputar o pleito eleitoral, certo? Isso é normal, é comum para poder, junto às suas bases, ou junto aos seus partidários, o diretório que vai, o que aprovar ou não determinado, porque é o diretório regional, com influência às vezes do diretório estadual, com influência às vezes do diretório nacional, certo? Que vai deliberar quem será candidato a vereador, ou candidato a prefeito ou vice, entendeu? Então tudo isso é um colegiado que vai decidir quem serão os candidatos ou não, entendeu? Me lembro até que o Liberato Caboclo, salvo engano, não teve legenda para poder disputar na época, certo? E ele era candidato natural à reeleição. Era o prefeito da cidade. Era o prefeito, candidato natural à reeleição. Sim. Entendeu? Então, portanto, são essas circunstâncias ainda, certo, estão sendo analisadas e verificadas dentro desse contexto da política natural do São José do Rio Preto, que é uma política muito ferrenha, certo? É uma briga ferrenha politicamente entre todos esses que vão disputar, certo? Esses possíveis e futuros candidatos, né? E me lembro de Nova Granada, quando eu cheguei para o promotor de Nova Granada há 32 anos atrás, certo? Existia lá os pescoços, o jacu e os pescoços pelados, entendeu? Aí disseram para mim, doutor, olha, aqui nunca teve candidatura única.
aqui tem morte na eleição e tudo mais. Falei, vamos matar o promotor eleitoral que sou eu, né? Aqui é jacu e pescoço pelado, doutor. Não tem conversa entre o jacu e pescoço pelado. Nova Granada, isso 32 anos atrás. E, para minha sorte, teve candidato único. Aí você não acredita o que aconteceu comigo como promotor. Me enfrentei uma outra situação. Era um médico que foi eleito com 72% dos votos válidos e fizeram campanha contra o voto nulo. Campanha contra o voto nulo. Aí eu tive que lutar para que não houvesse campanha de voto nulo. Olha, vocês têm que votar alguém. Ou vota em branco, ou não vota no candidato. Mas vai votar nulo para quê? Você está entendendo? Então, mas ele foi eleito com 72% do voto. Acho que foi a única eleição que eu participei na minha vida que teve candidatura única. Tá certo, gente. Esse é o doutor Carlos Romani, promotor de justiça. Conversamos aqui sobre Ministério Público, lei de abuso de autoridade, eleições e judiciário. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima. E obrigado a você pela sua audiência. Lembrando que se você quiser rever esse programa, basta acessar nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.